Olá, irmãos, aqui é o irmão Nelson Júnior do canal Palavra e Oração. Tem uma palavra abençoada para você neste vídeo e uma oração que eu vou orar no final. Fica até o final, eu vou orar pela minha e pela sua família, amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 18 ao 23. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os o Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outros? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhe o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém, irmãos? É uma palavra que não precisa nem pregar muito ela é muito simples. Ela toca direto ao nosso coração. João Batista, aquele que batizava com água, que veio antes de Jesus a preparar o caminho de Jesus, do Evangelho, escuta falar de Jesus. Escuta falar que as pessoas estavam sendo curadas e que ele vinha fazendo uma grande obra. Então ele envia dois de seus discípulos a perguntar ao mestre: És tu aquele que nós estamos esperando ou devemos esperar outro? E Jesus responde: Diz a ele o que você viu e ouviu. Aí, o que ele viu e ouviu? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Meu irmão, que palavra abençoada! O título dessa pequena explanação da palavra que eu vou dar é: qual é o valor do Evangelho? O que o Evangelho significa para mim e para você? Quanto vale? Ao que eu posso comparar? Aqui na palavra do Senhor está dizendo: os cegos veem. O que vale? O que significa a uma pessoa que é cega voltar a enxergar? O que significa isso para ela? O que significa, o que ela daria para ela voltar a enxergar? O quanto ela pagaria? As pessoas doentes estão sendo curadas. Os coxos voltam a andar. Qual o significado de uma cura dessa? Os leprosos, aqueles que ficavam excluídos para fora da cidade, são purificados. Qual o valor que uma pessoa dessa dá pela uma cura dessa? Eu não digo nem por Jesus, porque muitos deles não voltavam nem para agradecer. Mas muitos sim, muitos ainda o seguiam. Mas o que aquilo significou para ele? Os mortos são ressuscitados. Quem pode ressuscitar alguém? Quanto custa uma vida? Quanto custa o ar que você respira, o seu coração batendo? E Jesus fazia isso daí. Mas aos pobres, anuncia-lhe o Evangelho. Meu amado, que palavra que me fortalece. O Evangelho é comparado à cura de alguém que não enxerga e volta a ver. O Evangelho é comparado à cura de um coxo que volta a andar, de um leproso que é purificado. O Evangelho, a palavra do Senhor, as boas novas, é comparado a um morto que volta à vida, que é ressuscitado. O Evangelho não tem nada que pode pagar ele. Ele é muito valioso. Não tem valor, não tem palavras para dizer quanto vale o Evangelho. Ele é anunciado aos pobres. Meu irmão, você que está passando uma dificuldade, tem enfrentado lutas, por que eu nasci assim? Alguns falam, né? Por que eu nasci nessa família? Meu amado,
o Evangelho é anunciado a você. Você tem tudo. Você tem o Criador. Ele vale muito. E o que eu vejo aqui de interessante, e ao rico? Não mencionou no texto. Não menciona no texto. Isso é muito interessante, porque nós que somos pobres, eu me enquadro nessa categoria, nós passamos por momentos de luta mesmo, de dificuldade. Quando não é uma dificuldade é outra. Às vezes é financeira, às vezes é no casamento, às vezes nós passamos por momentos psicológicos, porque o pobre é sofredor. É sofredor como aquele que não tem visão. O pobre é sofredor como aquele que tem lepra, que é excluído da sociedade, fica para fora da cidade. O pobre é sofredor como aquele coxo. E Jesus, por isso que Paulo diz, eu prego o Cristo crucificado, ele prega o Cristo sofredor. Jesus veio para mim e para você. Eu não estou dizendo que não veio para o rico, porque se algum deles se arrepender, Jesus certamente vai o abraçar também. Se um deles ficar enfermo e clamar a ele, Jesus pode curar sim. Mas acontece o seguinte, vamos mencionar a classe política brasileira. Como que um homem daquele vai se arrepender? Como que um político vai se arrepender? Tem muito dinheiro. Eles moram nas melhores casas, andam nos melhores carros, comem do bom e do melhor, passeiam. Não tem motivo para se arrepender. Fica doente. Vai para o hospital, para os melhores. Não tem motivo para buscar a Cristo, porque o arrependimento só vem depois que busca Cristo. Agora nós não. Nós temos o Evangelho, nós temos a riqueza do Evangelho. No momento de luta, no momento de enfermidade, no momento que perdemos a visão ou que sofremos de uma lepra, qualquer tipo de enfermidade, um câncer terminal, Jesus ele vem e nos cura, vem e nos abençoa. E para nós é anunciado o Evangelho. Então se um rico ele quiser o Evangelho, tem para ele também. Mas ele não é mencionado nesse texto, porque não sofre. Porque Jesus tem olhado lá de cima para nós e sabe do nosso sofrimento. Ele sabe que nós somos sofredores, que nós passamos por lutas. Por isso que ele veio e sofreu na terra também, para sentir o que nós sentimos. Não tem nada que você está passando e que eu estou passando, que já passamos e ainda vamos passar, que Jesus não passou. Ele conhece cada detalhe da minha e da sua vida. E ele está junto conosco. Ele está para te curar, ele está para fazer você andar, ele está para fazer ressuscitar os mortos, ressuscitar sonhos, ressuscitar casamento, vida financeira. Ele está conosco. Eu creio nessa palavra. É uma palavra de vitória, uma palavra de amor, é uma palavra de que ele está conosco e que ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E eu creio, lá em João 14 fala que ele subiu e está fazendo morada. Eu creio que um dia nós vamos estar com ele lá, nas mansões celestiais. Vamos orar, meu amado? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por o Senhor fazer isso por nós. O teu Evangelho, Pai, o preço dele é imensurável. Ele não tem valor. Não tem como medir quanto vale o Evangelho do Senhor. As boas novas. Tu és lindo, Deus. Quanto vale a vista para o cego? Quanto vale a vida para alguém que já morreu ser ressuscitado? Quanto vale a enfermidade que o Senhor vem curando? Os espíritos que as pessoas foram libertas de espíritos imundos. Quanto vale isso? O Evangelho é comparado a isso. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por o Senhor me revelar essa Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com cada um que tem assistido esse vídeo. Eu venho pedir para o Senhor que o Senhor venha abençoar o lar deles. Que o Senhor, Pai, venha sondar cada coração. Venha olhar para cada dificuldade da família, do lar, dos meus amados irmãos. E abençoar, suprir. Venha abraçar, aquecer essa família. Porque nós necessitamos de Ti, Senhor. Se houver enfermidade, que haja cura em nome de Jesus. Se houver discórdia, que haja paz. Se houver o vício, que haja libertação.
Em nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ficar até o final. Eu creio que o Senhor te abençoou a sua casa, abençoou a sua família, os seus. Eu deixo um abraço meu para você, em nome de Jesus. Amém.